Oi, pessoal, tudo bem? Há exatos 30 dias eu gravei um vídeo me despedindo de Málaga. E era o meu último dia naquela cidade. Eu morei lá por 3 meses. E o principal motivo de eu ter saído de lá é que uma vaga de emprego que eu tinha passado acabou não dando certo, relativo à documentação e etc. E naquele vídeo eu mencionei que eu ia vir para Inglaterra. Então, eu vi o vídeo depois, porque eu sou desses. E eu gostei de, tipo, compartilhar um pouco sobre o que estava passando, as minhas preocupações, etc. No fim, deu muita coisa certa. E eu pensei, poxa, eu podia fazer esse vídeo uma vez por mês, né? Todo dia 25. Então agora é sexta-feira, dia 25 de outubro, 2h17 da tarde. Eu tô aqui na cidade de Stanning, no sul da Inglaterra, morando com o meu tio e a minha tia. E vamos lá. Foi muito engraçado assistir aquele vídeo, porque assim, primeiro, eu demorei muito pra postar o vídeo passado. Ele saiu acho que semana passada. E eu espero que esse aqui saia um pouco antes, porque não tem edição nenhuma, aliás, eu só tô falando. Mas assim, naquele vídeo eu comento que eu tinha duas vagas potenciais aqui na Inglaterra. E vamos para as atualizações. Primeira vaga que eu menciono naquele vídeo é a vaga em Bath, certo? Eu passei nessa vaga, tá? Eu tô tentando não zicar. Quando eu passei na vaga na Espanha, eu evitei falar pra muitas pessoas, mas acabou escapando. Eu contei pra uma pessoa ou outra, tal, tal, tal. E no fim, uma galera sabia. Aí a vaga não deu certo e teve todo o post-mortem, né, da vaga. Tipo, todo mundo perguntando, e aí, vai começar, não sei o quê, tá legal, já tá trabalhando, tal, tal, tal. Eu tinha que explicar pra todo mundo, tipo, não deu certo a vaga, infelizmente. Então, cá estou eu falhando em esperar para eu estar efetivamente trabalhando para contar para as pessoas sobre a vaga, mas é isso. Eu passei nessa vaga, foi um processo relativamente tranquilo. Eu começo a trabalhar no dia 4 de novembro, faltam aí umas 2 semaninhas, pouco menos. E eu tô super animado para mudar para lá. Eu vi que é uma cidade bem bonita. Eu já fui lá antes, inclusive porque a vaga é híbrida, então por isso que eu preciso mudar para lá. Vai ser 2 vezes na semana no escritório. E que mais? É uma vaga para trabalhar como full stack developer, Python e React, primariamente, mas também React Native, Electron.js, é uma empresa de health tech que a gente chama. E eu tô bem animado para trabalhar nessa indústria, porque até nas conversas que eu tive com o pessoal que trabalha lá, inclusive tem um brasileiro lá, bem bacana, eu fiquei super interessado pela indústria, porque a escala em que eles operam é muito grande. Eles fazem, por exemplo, software para facilitar a vacinação em massa em escolas de Londres, por exemplo. E também o equivalente ao SUS brasileiro, que aqui se chama de NHS, eles, enfim, eles também codam um monte de software para esse programa, né, de saúde daqui da Inglaterra. Então eu fiquei assim muito animado. Eu tô bem animado mesmo para começar a trabalhar e para mudar para lá. Tudo isso para dizer que a outra vaga em Leeds não deu certo. E o engraçado é, a vaga em Bath era melhor, certo? Eu queria mais que desse certo, mas eu também tava menos confiante do que a vaga em Leeds. Por quê? A vaga em Leeds, ela era bem tipo o que a gente chama de entry level. Então, era para pessoas bem no início de carreira, meio júniores, assim. Às vezes, uma pessoa que acabou de sair da faculdade, vai para um primeiro emprego. E trabalhava com um monte de tecnologias que eu já conheço e tenho domínio. Tipo, Tailwind, enfim, React, alguns CMS, tipo Drupal, essas coisas. E eu tava super confiante para entrevista em Leeds e não tão confiante para entrevista em Bath. E acabou que foi o contrário que aconteceu. Eu passei na entrevista em que eu não estava confiante, porque eu usei um pouco de Python no passado, mas nada muito web. Era mais para script, algumas automações, etc. Que foi o que eu falei pro pessoal da entrevista. E quando eu saí da entrevista, eu fiz primeiro a em Bath e depois em Leeds. Quando eu saí da primeira entrevista em Bath, eu pensei,
não deu certo. Tipo assim, geralmente eu saio confiante das entrevistas, porque eu consigo trocar uma ideia básica, enfim, contar a minha história, aquela questão toda de entrevista de emprego, mas eu não estava nem um pouco confiante quando eu saí dessa entrevista, porque basicamente era uma entrevista presencial, eu fui lá na empresa dos caras e eles me tacaram dentro de uma sala por 90 minutos e perguntaram um monte de coisa que estava no meu currículo, né? Um monte de coisa. E detalhes super específicos sobre também. Aí eu lembro que eu tava lá, assim, eu sei falar inglês, mas a barreira de linguagem quando você fala de algumas coisas técnicas, às vezes ela existe ainda. Então, eu gaguejei, eu não soube responder diversas coisas que me perguntaram. Tinha um desenvolvedor front-end nessa entrevista e um cara mais de DevOps back-end, assim, bem experiente. E, tipo, a sensação de você estar lá aplicando para uma vaga presencialmente e dentro de uma sala e, tipo, 90 minutos de conversa, meio que não tem escapatória, não tem o que você enrolar, não tem como usar IA, não tem como fazer nada. Ou você sabe do que você está falando, ou você não sabe do que você está falando. E por muitas vezes eu não sabia do que eu estava falando, principalmente quando o assunto era Python, que eu não tenho tanta experiência assim. Quando o assunto foi front-end, eu me dei bem, porque eles usam React, eu sempre usei React há bastante tempo, já deve ter aí uns 3 anos. Então, eles perguntaram muitas coisas minuciosas sobre como é que funciona a engine do React por baixo, quais são as libs e o que elas fazem, como evitar re-render, qual que é o problema com o use effect, enfim, me perguntaram uma par de coisa. E sorte que eu tinha pesquisado bastante sobre isso e estudado para uma vaga no passado. Que eu acabei não usando naquela época, mas usei agora, né? Então acabou funcionando. Mas enfim, eu tô falando bastante da vaga de Bath, porque é o meu próximo passo. E eu acho que eu vou mudar pra lá semana que vem. E eu tô bem animado. Mas o que mais eu posso compartilhar? Eu tô gostando muito da Inglaterra. Tipo assim, o clima deixa a desejar um pouco. Isso é verdade. Mas de resto, eu tô adorando a comida. Eu acho que é porque eu tenho uma partinha aqui, porque muita gente fala mal da comida na Inglaterra, mas tô achando bem bom. E o pessoal, no geral, eu tô achando muito simpático. O pessoal é muito receptivo. E eu gostei bastante dessa sensação, mesmo na cidade que eu tô agora, que é mais perto de Brighton, bem pro sul, até quando eu fui pra Bath, quando eu fui pra Leeds, quando eu fui pra York, Londres. Pra mim, em todos os lugares as pessoas me receberam super bem, me ajudaram quando eu tive dúvidas e eu me senti muito bem recebido por isso. Então, eu tô bem contente em mudar pra cá. E a cidade que eu vou é muito bonita. Hoje eu tava pesquisando no YouTube, dando uma conferida, tipo, locais turísticos pra ir em Bath, etc. Inclusive, o meu vô, ele zoou um pouco a minha pronúncia, porque eu fui falando Bath, 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 e ele diz Bath, certo? Mas eu sempre fico meio assim de ficar falando com muito sotaque em inglês enquanto eu tô falando português, porque fica um negócio meio... Mas enfim, Bath. Eu tava dando uma olhada nessa cidade e é um lugar muito bonito. É tipo uma cidade romana no passado e tem umas águas termais, tem um monte de museu e realmente parece uma cidade italiana. Quando eu estive lá, depois da entrevista, que eu tava crente que eu tinha falha, eu andei pela cidade um pouco, né, vi os lugares e é uma cidade realmente muito bela. Eu tô bem animado pra ir pra lá. O que me traz a outro ponto. Eu, nas últimas semanas, estive na batalha de encontrar um lugar para morar em Bath, certo? E foi muito mais difícil do que eu imaginava. Por quê? Algumas coisas. Bath tem 2 universidades, certo? Então, qual que era o meu plano originalmente? Eu falei, tá, eu vou compartilhar casa com outras pessoas por alguns meses, até eu me adaptar a um novo trabalho, adaptar a uma nova cidade, que inclusive foi uma dica de todos os adultos que importam na minha vida, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, todos falaram a mesma coisa, compartilhe uma casa com outras pessoas inicialmente e depois você vai morar sozinho.
Então, válido. Foi isso que eu comecei a procurar. Por ser uma cidade com 2 universidades, muitas das locações que o pessoal faz é apenas para estudantes. Por quê? Eu perguntei isso para muitas pessoas. A maioria dos agentes de imobiliária falaram assim: ah, não, é preferência do locador. Tipo, é o jeito que ele aluga só para estudante. Mas uma outra mulher me falou que é porque tem algumas questões de documentação específica que garante que esse aluno vai ficar lá por 10 meses, que seria 2 terms, né? Tipo, 2 semestres de estudo. E, enfim, depois que eu soube disso, eu reparei que nos sites de aluguel que eu tava vendo, a maioria dos imóveis era só para estudantes. Então, isso já tirou uma grande fatia do mercado que eu não podia alugar. Além disso, quais são os outros problemas? Eu preciso para uma data muito específica. Eu vou começar a trabalhar dia 4 de novembro. Então, eu precisaria entrar nesse lugar, preferencialmente, até dia 4 de novembro. Muitos lugares estão lá para alugar, tipo, começa em fevereiro, começa em dezembro, perto do Natal, etc. Tem gente que aluga só de segunda a sexta. Eu nunca vi disso no Brasil. Eu nunca tinha visto isso. Eles chamam de let e é basicamente assim, você aluga o lugar, você fica lá de segunda a sexta e no fim de semana você tem que vazar para algum lugar. Ir para sua família, viajar, enfim. Você não pode estar lá no imóvel. E isso são todas coisas que eu considerei, se daria, se não daria, mas eu realmente não queria fazer isso, de ter que encontrar um lugar todo fim de semana, seja com família, voltar aqui para casa do tio Tony e da tia Joe, mas não era uma boa ideia. Então foi uma batalha difícil encontrar um lugar para alugar. Tão difícil que esses dias eu achei um quarto excelente. Era de uma moça chamada Linda, uma senhora, né? Acho que uns 50 anos. E não tinha depósito, porque assim, o jeito de alugar as coisas aqui... Eu tô entrando nos pormenores de aluguel, né? Mas é só pra encher linguiça do vídeo. Não, brincadeira, não é. É porque isso são coisas que eu tô aprendendo mesmo. E é a primeira vez que eu tô fazendo tudo isso. Então, é legal saber os detalhes, certo? Como que acontece? Aqui na Inglaterra, geralmente, eles alugam da seguinte maneira. Você paga e aí você vive um mês. Aí você paga, aí você vive um mês, certo? Em alguns lugares do Brasil, é o contrário. Você vive um mês, aí você paga, certo? Essa é a primeira diferença. E outra coisa, que na verdade é similar ao Brasil, é que eles pedem um depósito. No Brasil a gente chama de calção, que é geralmente aqui o valor de um aluguel inteiro. Pra se eventualmente você quebrar alguma coisa, se eventualmente você não pagar o aluguel, eles descontam desse valor que você já deixou com eles anteriormente. Então, tudo isso somado gerou um ambiente de aluguel em Bath que seria praticamente impossível de eu arcar com isso. Porque pensa, é uma cidade turística, não é uma cidade barata, eu vou ter que morar lá por um mês antes de ganhar o meu primeiro salário e, em muitos casos, eu também teria que depositar mais um aluguel, sem estar com salário nenhum ativo. Então eu tava começando a ficar meio louco. Eu falei, cara, eu não vou conseguir. Aí, enfim, eu pesquisei bastante, conversei com a minha tia e esses dias ela perguntou, qual que é o seu plano B? Tipo, se você não conseguir alugar. Aí isso me fez pensar que quando eu fui lá pra Bath fazer a entrevista, isso foi acho que umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu fiquei em um hostel, certo? E assim, era um hostel, potencialmente com 12 pessoas no mesmo quarto, mas quando eu fui, tinha umas 3 pessoas. Ainda tinha, 6 beliches, mas enfim, tudo normal. E eu parei pra pensar, cara, eu talvez poderia sobreviver durante 24 dias, no caso do dia 4 de novembro até 28 de novembro, que é quando eu receberia meu primeiro salário,
num hostel. E eu lembro que nesse dia eu tava me sentindo muito sobrecarregado sobre essa questão do aluguel e pensando se não desse certo, etc. Eu falei, ó, eu vou tirar um dia pra não pensar em aluguel. Amanhã eu retomo, hoje eu vou ficar tranquilo, vou jogar meu xadrezinho, vou assistir o futebol com meu tio, que ele gosta muito, torcedor do Chelsea. E eu basicamente não pensei mais em aluguel naquele dia. E aí, mais tarde naquele dia, eu fui adicionado a um grupo de brasileiros em Bath, certo? E foi bem bacana, porque foi uma pessoa que eu conheci, o Eduardo, foi uma pessoa que eu conheci enquanto eu tava tocando nas ruas de Bath, depois da minha entrevista. Porque eu levei também violão e amplificador e tudo isso, porque eu também sou músico, caso você não saiba. Enfim, aí eu fui adicionado nesse grupo, e eu falei, quer saber? Eu sei que eu falei que eu não quero mais falar sobre aluguel hoje, nem pensar nisso, mas eu também não sou bobo nem nada. Aí eu joguei uma mensagem lá no grupo. Eu falei, ó, oi pessoal, tudo bem? Obrigado por me blá blá blá, tananã. Eu tô procurando um quarto pra alugar em Bath, porque eu vou começar a trabalhar em novembro. Só joguei, sem nenhum problema, né? Sem nenhuma grande ambição também. Eis que uma moça me manda uma mensagem naquela mesma noite. Ela manda assim: ah, tudo bem? A minha mãe tem uma casa perto de Bath. Na verdade, é um bairro de Bath, se não me engano, que chama Combe Down. E aí ela falou assim: ah, e ela tá querendo alugar um quarto. Quer o contato dela? Aí eu falei, pô, com certeza, né? Já mandei uma mensagem pra moça. Ela chama Dona Conceição, inclusive. Se um dia você assistir isso, você foi um anjo na minha vida, porque eu vou partir pro spoiler. Basicamente, ela está sozinha numa grande casa em Bath agora, porque os netos e a filha acabaram de mudar para outra casa. E ela está atrás de brasileiros para alugar os quartos dessa casa, né? No caso, tem 2 quartos. E quem que é um dos brasileiros que vai alugar? Eu! Então, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito, muito feliz que isso deu certo. E foi algo que aconteceu assim, com muita facilidade. E é incrível, porque eu passei 2 semanas quebrando a cabeça com o aluguel, pensando, meu Deus do céu, vou ter que me endividar com algum agiota aqui de Brighton para conseguir alugar. E no fim, foi num dia que eu tinha escolhido não dedicar mais nada à questão de aluguel, que isso acabou se resolvendo. Então, tem alguma lição clichê para tirar disso? Muito provavelmente, mas eu não sei qual seria. A grande questão é, acabou se resolvendo. Eu dei o meu máximo para entender quais eram as nuances da situação e pensar em opções do que eu poderia fazer. E nesse dia eu meio que tinha chegado à opção, tá, no pior do pior dos casos da história, eu passo 24 dias num hostel enquanto eu trabalho, até eu ter meu primeiro salário. E aí eu com um pouco mais de dinheiro conseguiria alugar algum lugar depois desse período e seria completamente tranquilo. E essa paz de espírito me ajudou bastante, porque eu já estava um pouco mais tranquilo e já ia voltar com toda a força para caçar imóveis lá em Bath. Mas acabou surgindo essa oportunidade e agora eu já basicamente selei contrato. Eu vou lá ver esse quarto na terça que vem e provavelmente já vou ficar por lá. E aí na outra segunda eu começo a trabalhar, dia 4 de novembro. Então, é isso. Eu queria fazer um videozinho dando updates da minha vida, porque no outro vídeo, que foi o primeiro, basicamente dessa nova série, eu comentei que o vídeo era mais pra mim, porque eu gostaria de ver a minha situação naquele momento específico daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, enfim. Qualquer look do futuro apreciaria ver aquele vídeo. Eu tava certo, porque eu assisti esse vídeo semana passada e eu tava dando risada, vendo que o look do passado tava imensamente preocupado com uma série de coisas que acabaram, todas deram certo. Então, é isso. Se você sobreviveu até aqui,
muito obrigado por ser minha companhia. E até daqui a 30 dias, em que potencialmente eu vou estar já trabalhando há algumas semanas. Já vou estar lá na casa da Dona Conceição. E é isso. Trarei mais updates. Fechou? Tchau, valeu!